trouxeram, melhor dizendo, os reflexos dos áudios ali do Intercept. A primeira pesquisa lá atrás que mostra os reflexos foi a Atlas Intel do comecinho da semana passada. O próprio Datafolha já tinha alguns recortes, mas que não traziam os reflexos porque tinham sido feitas antes da divulgação dos áudios. Aí aqui, nesse cenário de primeiro turno com o Flávio e sem a Michelle Bolsonaro, o Lula pontua 40%. Aí o Flávio já despencou para 31%. Aí vem Ronaldo Caiado em terceiro com 4%, Romeu Zema, Renan Santos, Samara Martins com 3 pontos percentuais, Augusto Cury com 2, vem Rui Costa com 1 e alguns outros, Cabo Daciolo, Aldo Rebelo, alguns desses nanicos todos. Os que mais importam aí, pelo menos pelo tamanho da porcentagem, são Lula e Flávio Bolsonaro. Aí num segundo cenário, já é, na verdade, um segundo recorte, já é de segundo turno, com Flávio Bolsonaro e Lula. E com o presidente Lula tendo uma vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro. Aí a gente vê, inclusive, esse crescimento do presidente Lula. O que mais importa ali, além das porcentagens, é o crescimento do presidente Lula e a descida do Flávio, que é essa linha amarela. O presidente Lula está na linha vermelha, se distanciando um pouquinho. O próprio Flávio Bolsonaro, nas últimas pesquisas, antes dos áudios, vinha passando o presidente Lula, né? Numericamente ali, eles chegaram a ficar empatados, até estavam empatados, mas com a vantagem para o Flávio Bolsonaro. E num segundo turno, um pontinho só já faz com que o candidato vença. E num terceiro cenário, a gente tem, que acho que também interessa muito, o recorte de Flávio Bolsonaro fora, com outro nome sendo testado, que é claro, não só as pesquisas estão fazendo, mas as campanhas estão fazendo. A campanha do presidente Lula vai fazer isso e a própria campanha do Flávio Bolsonaro vai testar nomes, já que a candidatura do Flávio Bolsonaro pode ficar insustentável por causa dos áudios. Vamos passar então para o terceiro recorte aí, que o próprio Datafolha estuda como que seria uma eleição aí já em segundo turno entre Lula e Michelle. E aí Lula com 48% e Michelle com 43%. Ou seja, Michelle tendo um desempenho um pouco melhor de Flávio Bolsonaro indo para o segundo turno, num cenário aí que não teríamos o Flávio Bolsonaro, o Magno. Bem, Natália, a gente vê a testagem de Flávio e de Michelle quase que batendo no mesmo teto. A expectativa é que Michelle Bolsonaro, por carregar o nome Bolsonaro, mas sem ter a história política de Flávio, talvez conseguisse aumentar um pouco esse teto do bolsonarismo. Michelle conversa melhor com alguns setores que o bolsonarismo tem dificuldade, por exemplo, o voto feminino, e não tem um histórico de envolvimento com escândalos, como é o caso de Flávio. O que a pesquisa tem mostrado desde a divulgação das ligações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro é uma redução da tendência, uma inversão da tendência que a gente via anteriormente. Pesquisas ainda estão medindo o humor do eleitor nesse momento, apesar dos dois candidatos já serem muito conhecidos pela população. A eleição se encontra ainda com alguns meses na nossa frente, então a gente via o Flávio Bolsonaro reduzindo a distância em relação ao presidente Lula. Nas últimas semanas, a gente viu o Flávio aparecendo numericamente à frente do presidente Lula em algumas pesquisas em cenário de segundo turno, e esse escândalo do Banco Master fez com que houvesse uma reversão nessa tendência. Hoje, a tendência é favorável ao presidente Lula, ele consegue se descolar numericamente de Flávio Bolsonaro. A gente vê uma queda já consolidada de Flávio Bolsonaro desde a divulgação daqueles áudios. Ele apareceu perdendo pontos na pesquisa Atlas, que é realizada majoritariamente ou completamente online, perde também pontos no Datafolha, o que consolida esse quadro, na minha visão. A gente vai precisar ver
como esse desgaste se consolida ou não se consolida nas próximas semanas. O cenário hoje é de alerta para Flávio Bolsonaro, porque havia uma expectativa de que ele passasse a liderar as pesquisas, mas agora a expectativa para a campanha de Flávio Bolsonaro é que consiga estancar os danos das divulgações dos áudios com Daniel Vorcaro. A reunião com Donald Trump pode ser um momento que faça essa reversão, que mude o assunto, que mude a página para a campanha de Flávio Bolsonaro. Mas, nesse momento, a situação passou a ser desfavorável para o candidato da oposição. Magno Cal, cientista político que vira e mexe está aqui com a gente para falar sobre esses cenários brasileiros e muitas vezes envolvendo o cenário internacional. Magno, obrigada, viu?